Grávida e abandonada em uma casa, revela a proposta surpreendente de um barão viúvo que mudará tudo. O sol brilhava intensamente, aquecendo as paredes da antiga casa da avó de Cláudia, que agora se sentia tão fria quanto seu coração. Com apenas 27 anos, a jovem professora de música se via sozinha e desamparada, um estigma por trás de um sorriso que não conseguia mais sustentar. O sonho de construir uma família ao lado do noivo havia desmoronado quando ele virou as costas ao descobrir que ela carregava um novo caminho dentro de si. Abandonada e grávida, Cláudia se refugiou na casa que um dia havia sido um lar repleto de risos e melodias. Agora, apenas o eco de sua solidão preenchia os cômodos. Enquanto organizava o lugar, suas mãos tremiam ao tocar objetos de sua infância. E foi nesse instante que encontrou a carta antiga, amarelada pelo tempo e marcada com a tinta desbotada de uma história esquecida. As palavras revelavam segredos familiares, narrativas de coragem e amor que transcenderam gerações. Cláudia sentiu um fio de esperança puxando-a para um lugar onde a dor pudesse ser também uma forma de renascimento. E com essa descoberta, uma sensação leve começou a surgir em seu peito, mas a paz foi abruptamente interrompida. Ao abrir a porta da varanda, deu de cara com Rafael, um barão viúvo que herdara terras ao redor. No primeiro olhar, ele parecia um misto de força e tristeza, e Cláudia sentiu seu coração disparar. Ele também havia enfrentado a perda, e ao longo da conversa, algo inexplicável os uniu. Cláudia viu um reflexo de suas próprias dores nos olhos dele, e a conexão crescia como uma música suave que se arrastava pelas pedras do passado. E se... Ela mal teve tempo de terminar o pensamento. Olha, Cláudia, ele começou lentamente. Talvez eu tenha uma proposta inesperada, um casamento de conveniência. As palavras pairaram no ar, quase como uma melodia tensa. Rafael acreditava que essa aliança poderia trazer a segurança que ela precisava e aliviar o peso que ele carregava desde a morte da esposa. Cláudia sentiu um frio na barriga. Dramas sociais e o medo do julgamento alheio começaram a borbulhar em sua mente como um turbilhão. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias passaram e a vida dos dois começou a se entrelaçar de formas inesperadas. Rafael a levou para conhecer o seu mundo. Um universo de privilégios, mas também de solidões. Cláudia, por sua vez, trouxe a música simples e autêntica que habitava sua alma. Os momentos entre eles eram repletos de risos, mas a sombra do passado ainda ameaçava a construção do futuro. Então, um dia, Cláudia descobriu um segredo obscuro sobre Rafael, algo que poderia abalar as fundações desse arranjo improvável. As incertezas começaram a reverberar dentro dela, e a pergunta que não queria se calar ecoava: até que ponto a dor pode curar a dor? Enquanto isso, uma nova esperança lentamente começava a florescer, desafiando suas convicções. Estava à beira de uma escolha que mudaria suas vidas para sempre. O que seria amar novamente? O que ela realmente desejava? Cláudia estava prestes a descobrir que cada nota de sua vida poderia tocar uma nova melodia, mas a decisão a aguardava à espreita, como um acorde ansioso por ser finalmente tocado. O vento soprava suavemente pelas janelas da casa antiga, trazendo uma leve brisa que parecia sussurrar segredos esquecidos. Cláudia sentou-se no fundo do jardim, cercada por flores que teimavam em florescer mesmo diante da adversidade. Cada pétala colorida parecia um lembrete de que a vida continuava, apesar das dores e inseguranças. Ela se recordava da conversa com Rafael, suas palavras ainda ecoando em sua mente. Um casamento de conveniência? A ideia soava distante, mas ao mesmo tempo havia um apelo inegável, a segurança, o abrigo
e talvez até um novo amor. Nos dias que se seguiram, as interações entre os dois se tornaram mais frequentes e intensas. Rafael aparecia inesperadamente, a cada visita trazendo não só presentes, mas histórias do seu passado que desnudavam a alma. Cláudia sentia-se compelida a abrir-se também, contando sobre seu sonho de ensinar música e como este havia sido abruptamente interrompido. Eles riam, choravam e, pouco a pouco, construíam um laço feito de confidências e traumas compartilhados. Mas algo em seu peito não parava de pulsar. O segredo que ela havia descoberto sobre Rafael, a dívida enorme que ele herdara junto com as terras e que poderia levá-lo à ruína, a perturbava a cada dia. Esse homem, que parecia ser a resposta para suas preces, lutava contra um monstro invisível. E Cláudia não sabia se seria capaz de enfrentar isso ao lado dele. Como a música poderia salvar um coração que carregava tanto peso? Certa tarde, enquanto organizava algumas partituras em sua antiga sala de música, uma sinfonia começou a ecoar em sua mente. Era uma composição que ela havia abandonado há tempos. Uma peça que falava de renascimento. Ela pegou o piano e começou a tocar, as notas fluindo suavemente como um bálsamo para sua alma. A música a elevou, e por alguns instantes as dúvidas se dissiparam. Quando terminou, lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas eram lágrimas de cura, não de dor. Ao mesmo tempo, estava consciente de que não poderia ignorar a sombra que pairava sobre Rafael. Decidiu que precisava confrontá-lo, fazer as perguntas que estavam queimando em sua garganta. Cenários se formavam em sua mente. E se ele não pudesse lidar com a verdade? E se aquilo a afastasse dele para sempre? Decidida, Cláudia tomou coragem e mandou uma mensagem a Rafael, pedindo que eles se encontrassem à noite no jardim, um lugar que agora guardava tantas lembranças. O sol se punha com uma explosão de cores, refletindo o turbilhão dentro dela. E enquanto aguardava, cada minuto parecia uma eternidade. Finalmente, Rafael chegou, seus olhos cansados e profundos. Ao vê-lo, uma onda de emoções a atingiu. Ela sentiu que o destino a havia levado até ele, mas a essência daquele momento testaria a força de tudo o que haviam construído até agora. Rafael, disse Cláudia, a voz tremendo, precisamos conversar sobre o seu passado e o nosso futuro. As estrelas começavam a brilhar no céu, como se também estivessem esperando a resposta de Rafael. Ele a olhou como se estivesse pesando cada palavra. O que você descobriu pode mudar tudo entre nós. E assim, naqueles instantes silenciosos, a pergunta pairou entre eles. Seria esse o momento em que tudo se desmoronaria ou o início de uma nova fuga? Cláudia sentiu o coração acelerar no peito ao ouvir aquelas palavras de Rafael. O peso delas era imenso. A noite começou a se tornar um cenário perfeito para a revelação que se desenrolava. As estrelas, tímidas, pareciam ter ouvido a declaração que pairava no ar, e a brisa leve fazia as folhas da árvore ao lado sussurrar, como se quisessem confortá-la. Eu sei da dívida que você herdou. Ela começou, a voz trêmula. E não posso ignorar isso. O que acontecerá com você? As palavras saíam de sua boca desordenadamente, quase como uma súplica. Rafael fechou os olhos por um momento, como se estivesse buscando coragem. Cláudia, eu não queria que você soubesse assim, mas essa dívida me consome. Sua voz soou profunda, pesada como os mistérios não resolvidos que ele carregava consigo. Não é só dinheiro, são compromissos que eu herdei de meu pai, e isso está me perseguindo. Ela se lembrava de cada gesto dele, de cada momento de ternura que viveram juntos. Mas agora, naquele instante, o passado parecia uma barreira entre os dois. Então, o que você vai fazer? As palavras estavam presas em sua garganta. O medo de perdê-lo se manifestava em cada sílaba. Eu tenho um plano, Cláudia, uma saída. Mas significa abrir mão do que construímos. O silêncio gelou o ambiente ao redor, como se a casa antiga respirasse com dificuldade diante do dilema que se apresentava. A tensão no ar era palpável. Rafael, ela exclamou já sem o controle que tentou manter. Não podemos deixar que isso nos separe. Temos o poder de enfrentar isso juntos. Havia um brilho de esperança nos olhos de Cláudia, como se cada palavra que emitia
ecoar-se a promessa de dias melhores. Ele hesitou, a expressão confusa, lutando contra o que parecia um projeto de vida que não se resumia apenas a eles dois. E se isso nos destruir, Cláudia? E se eu não conseguir lidar com isso como um homem deveria? Ela deu um passo à frente. O cheiro das flores no jardim embriagando seus sentidos, mas agora carregando um peso. Não somos definidos pelo nosso passado. Eu tenho um sonho, Rafael. E você, apesar de todas as dificuldades, também pode realizar o seu. Mas precisamos confiar um no outro. Ele começou a abrir a boca para responder, mas Cláudia o interrompeu sentindo-se mais forte. É verdade que eu lutei contra o meu próprio medo de encarar a vida, mas se deixarmos o passado nos controlar, nunca teremos um futuro. Podemos nos unir, podemos nos salvar. Rafael então fez uma pausa. Olhava nos olhos dela e a força de suas palavras parecia criar um laço invisível. Você tem razão. O que estou pensando em fazer talvez seja um erro, mas e se eu propuser algo diferente? A pitada de esperança tomou conta do coração de Cláudia. O quê? E se fizermos um acordo? Um casamento, não de conveniência, mas de parceria, de apoio mútuo. Poderíamos enfrentar isso juntos, Cláudia. A proposta o surpreendeu ainda mais, e um sorriso nervoso brotou involuntariamente no rosto de Cláudia. Um casamento? Contudo, antes que ela pudesse terminar, Rafael interrompeu com uma expressão decidida. Sim, juntos podemos desvendar as dificuldades como um time. E quem sabe, isso nos leve a um amor maior, um amor que pode renascer dessas chamas. Um silêncio pesado se formou entre eles, onde o futuro agora estava à mercê de uma decisão. Cláudia ficou em choque. A possibilidade de uma vida a dois, repleta de desafios, martelando em sua mente. Mas enquanto Rafael falava, lembrou-se de que a música poderia, sim, ressoar na trajetória deles. Rafael olhou firmemente nos olhos dela. Você aceita tentar, Cláudia, juntar nossas vidas, não como uma conveniência, mas como uma chance de renascer? Ela estava prestes a responder, mas um ruído repentino que partiu do interior da casa interrompeu o momento. Um som de um objeto caindo. O susto fez os dois se virarem rapidamente e o pânico tomava conta. O que mais estava à espreita no escuro da casa antiga? Cláudia respirou fundo, o coração batendo como um tambor. O que foi isso? A inquietude tomou conta, e ao olhar para Rafael, o medo e a coragem se uniram. O que quer que estivesse esperando dentro da casa, elas não podiam ignorar. O verdadeiro desafio poderia estar prestes a se revelar. Cláudia e Rafael trocaram um olhar intenso, os rostos iluminados pela luz fraca das estrelas. O eco do objeto caindo parecia reverberar em suas almas, arrastando consigo a dúvida e o medo. Rafael foi o primeiro a romper o silêncio, seu tom carregado de determinação. Vamos lá, precisamos averiguar. Sem esperar por mais palavras, ele se virou e começou a andar na direção da porta da casa, os passos ecoando pelos azulejos frios. Cláudia hesitou, a insegurança misturada a uma profunda curiosidade. A ideia de desvendar o que estava escondido ali dentro fazia seu coração disparar. E se fosse apenas um gato? Ou se alguém estava passando por ali e acidentalmente derrubou algo? Mas, e se fosse pior? Rafael, espera! Ela chamou, tentando manter a voz firme. Ele olhou para trás, percebendo o medo em seus olhos. Você não precisa ir sozinho. Ele hesitou, a expressão suavizando. Você quer vir comigo? A pergunta estava carregada de significado, como se ele estivesse pedindo confirmação de que ela ainda acreditava que podiam enfrentar isso juntos. Quero, Cláudia respondeu decidida. Estamos juntos nessa. Rafael assentiu e estendeu a mão, puxando-a para mais perto dele. A conexão entre eles parecia mais forte agora, como se a determinação partilhada para enfrentar o desconhecido fosse um laço inquebrável. Assim que entraram novamente na casa, o cheiro de madeira antiga invadiu seus pulmões. A luz da lua penetrava pelas janelas quebradas, criando sombras dançantes no chão. O ambiente sentia-se cheio de segredos, passado e presente, entrelaçados de forma indissociável.
2 passos à frente, um novo barulho os fez parar. Rafael segurou a mão de Cláudia com mais força, e ela sentiu seu coração quase sair pela boca. Você ouviu isso? Ele perguntou, a voz baixa, como se a casa pudesse escutá-los. Sim, Cláudia murmurou, os olhos arregalados enquanto observava o corredor escuro. Não havia ninguém visível, mas a sensação de um olhar fixo sobre eles era inegável. Devemos ser cautelosos. De repente um quadro na parede caiu, fazendo um estrondo que ecoou pelo espaço. Eles pularam e Rafael puxou Cláudia para perto, instintivamente protegendo-a. O coração dela disparava, misturado a um sentimento de adrenalina. O que está acontecendo aqui? Rafael murmurou, enquanto lentamente se aproximava do local onde o quadro havia estado. Cláudia o seguiu, cada passo um desafio à sua coragem. O lugar parecia vivo e eles eram apenas visitantes diante de algo muito maior. Logo, ao olhar para o chão, notaram um envelope amarelado quase escondido sob uma pilha de poeira. Rafael se abaixou, estendendo a mão para pegá-lo, e Cláudia sentiu um nó na garganta. O que poderia haver dentro? Seria um aviso do passado, uma solução para a dívida que o assombrava? Ou algo ainda mais sinistro? Ele abriu cuidadosamente o envelope e começou a ler em voz alta. As palavras eram mais que uma mensagem. Eram um vaticínio sobre um segredo que poderia mudar suas vidas. Cláudia, isso diz que um barão viúvo tinha um arranjo, um acordo de casamento em troca de... Rafael hesitou, as palavras soando estranhas em sua boca. Em troca de quê? Cláudia insistiu, a curiosidade superando o medo. Em troca de um futuro melhor, talvez, Rafael respondeu, a expressão transbordando confusão e um brilho de esperança. Esse barão deixou tudo preparado. Menciona um testamento. Cláudia franziu a testa, tentando processar a informação. O que exatamente isso significava para eles? A promessa de um futuro, mas a que custo? Enquanto o silêncio envolvia o ambiente como um manto, ela percebeu, repentinamente, que as vigas da casa pareciam também esconder segredos antigos. E se a dívida que Rafael mencionara estivesse ligada a esse barão? E se o casamento que ele propusera não fosse apenas sobre amor, mas também sobre uma necessidade de sobrevivência? O novo desafio se apresentava, e Cláudia sentiu que as coisas estavam prestes a mudar. Sem saber o que o próximo dia traria, ela se perguntou se o amor que pairava no ar entre eles era forte o suficiente para superar essa tempestade que se aproximava. Devemos investigar isso mais a fundo, Rafael disse, seu tom decidido. Mas eu preciso saber se você ainda quer tentar não apenas um casamento, mas uma nova vida. Antes que ela pudesse responder, um barulho alto irrompeu do andar de cima. O espírito da casa exclamava, e qualquer esperança de calma se dissipou no ar. O que mais eles ainda teriam que enfrentar? O som estrondoso no andar de cima os fez congelar. O coração de Cláudia disparou, pulsando forte contra seu peito, enquanto um misto de medo e expectativa se apoderava dela. Rafael sentiu a tensão no ar, e seus instintos protetores se acenderam. Vamos, precisamos ver o que é, disse ele, puxando Cláudia pela mão. Cada passo que eles davam em direção à escada parecia pesado e lento, como se o tempo tivesse desacelerado. Os degraus rangiam sob seus pés, ecoando como um aviso de que a casa não estava disposta a revelá-los facilmente. Cláudia sentia que a atmosfera ao seu redor mudava, uma mistura do sobrenatural com algo palpável e real. Chegando ao topo, eles se viraram para o corredor mal iluminado. O cheiro de mofo e madeira antiga era mais intenso aqui, e as sombras dançavam, criando formas que pareciam admirar sua coragem. Rafael hesitou, olhando atentamente para o final do corredor. O que você acha que pode ser? Ele sussurrou, sua voz quase um eco na quietude. Não sei, mas precisamos nos preparar para tudo, Cláudia respondeu, tentando manter sua voz firme, apesar da ansiedade que a consumia. Logo ao se aproximarem de uma porta entreaberta, um vento frio atravessou o corredor, fazendo as chamas das lamparinas na parede tremerem. Rafael empurrou a porta lentamente, e um estalo irritante ressoou enquanto a madeira antiga se movia. O que estava atrás dela era uma pequena sala, repleta de móveis empoeirados cobertos por lençóis. Enquanto Rafael investigava o lugar,
Cláudia, seus olhos se fixaram em um objeto reluzente no canto. Era um antigo candelabro, mas ao seu lado, algo diferente chamou sua atenção. Um diário, parcialmente coberto por um pano. A curiosidade a venceu, e ela se aproximou puxando o objeto com cuidado. Rafael, venha ver isso, chamou sua voz agora cheia de esperança e medo. Rafael se virou, os olhos brilhando com um novo interesse enquanto se aproximava dela. Você encontrou algo? Perguntou, olhando para o diário que Cláudia segurava com as mãos trêmulas. É um diário de alguém chamado Isadora. Parece antigo, disse Cláudia, abrindo cuidadosamente a capa desgastada. As páginas amarelas estavam cheias de uma caligrafia elegante. O diário era um relato íntimo da vida de Isadora, e a primeira entrada a fez prender a respiração. Meu amor por ele é um segredo escondido nas sombras dessa casa. Você consegue ler? Rafael perguntou, aproximando-se mais, interessado na história do passado que começava a se desenrolar diante deles. Sim, mas essa história é muito mais do que apenas um amor, Cláudia respondeu, suas palavras presas em um nó de emoção. Ela fala de um acordo, de um sacrifício. Ela foi forçada a se casar com o barão. E mais, ela menciona um filho. A frase pairou no ar, o peso da revelação atolando o chão sob os pés de ambos. Cláudia sentiu uma mistura de alívio e medo. Como isso se relacionava com eles? Talvez o filho seja a chave para entender a dívida que Rafael mencionou. Mas o que isso significava? Rafael ajeitou as mãos, refletindo sobre as palavras que acabara de ouvir. Isso muda tudo. Precisamos continuar investigando, ele disse, a determinação voltando ao tom de sua voz. Você se sente pronta para mais? Antes que ela pudesse responder, uma sombra surgiu na porta ao fundo do corredor. Cláudia e Rafael se entreolharam, o medo manifestando-se em seus rostos. O que estava se aproximando? A casa parecia querer que eles soubessem mais, mas a revelação que aguardava poderia ser mais aterrorizante do que imaginavam. A figura se adiantou e uma voz sussurrou da escuridão. Quem se atreve a entrar nos segredos de Isadora? O coração de Cláudia parou. O que mais a casa tinha a revelar? Cláudia mal conseguia mover os pés. O medo a paralisava enquanto o mistério da figura encapuzada diante deles se intensificava. Rafael, por outro lado, avançou um passo, se colocando à frente dela como um escudo humano. Quem é você? Sua voz carregava uma firmeza que tentava esconder a apreensão. A figura se moveu, revelando um rosto desencarnado sob um véu esfumaçado. Sou a guardiã dos segredos de Isadora, respondeu a voz, suave como o vento, porém repleta de uma gravidade que ressoava nas paredes da casa. Aquelas que buscam a verdade aqui devem estar preparadas para as consequências. Cláudia trocou um olhar nervoso com Rafael. Uma mistura de curiosidade e receio fez seu coração pulsar mais rápido. Quais consequências? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. A verdade pode ser um fardo, mas também uma libertação. A guardiã respondeu dando um passo à frente. Isadora viveu entre o amor e o sacrifício, e seu filho carrega o peso do que foi prometido, de uma vida que foi alterada por forças que vocês ainda não compreendem. Ouvindo aquelas palavras, Rafael sacudiu a cabeça. O que você quer dizer com isso? Que ligação temos com essa história? Nós somos apenas pessoas comuns. Sua indignação fez ecoar na sala silenciosa, enquanto os móveis cobertos observavam as revelações. Vocês são mais do que imaginam, disse a guardiã, seu olhar fixo em Cláudia. A dívida de seu amor pode ser um caminho para a redenção. Isadora estava destinada a mais, e agora, através de vocês, essa jornada pode recomeçar. Cláudia sentiu um frio na espinha. Jornada? Que tipo de jornada? O que precisamos fazer? A adrenalina pulava em suas veias enquanto as visões do diário dançavam em sua mente. A guardiã ergueu a mão, fazendo um gesto que parecia puxar a energia da sala. Os móveis cobertos começaram a se mover e se rearranjar, como se tivessem vontade própria. Vocês devem devolver o que foi perdido. O amor de Isadora teve um preço, e ele deve ser pago. Para isso devem encontrar o herdeiro que aqui viveu e entender os laços que sua mãe forjou em vida. Mas e se não conseguirmos? Rafael questionou,
agora enfrentando o peso da responsabilidade que se desdobrava sobre eles. Então os segredos permanecerão, e a história se repetirá. A guardiã respondeu, um brilho triste em seus olhos. Vocês têm a chance de mudar tudo, de romper o ciclo. Mas o caminho está cheio de perigos. A casa não aceitará a interferência facilmente. Perigos? Cláudia repetiu, suas mãos tremendo. A sensação de que estavam mergulhando em algo muito maior, muito mais profundo do que poderiam lidar, a envolveu. A guardiã olhou para a porta onde as sombras se acumulavam, como se algo ou alguém os estivesse observando. Vá, sigam as pistas de Isadora, investiguem o diário. O que vocês encontrarão à frente é a chave para a libertação. Mas lembrem-se, nem tudo que reluz é ouro. E há forças que não desejam que a verdade venha à tona. Antes que eles pudessem perguntar mais, a figura começou a se dissipar, como fumaça no ar. Cláudia e Rafael ficaram paralisados, a respiração entrecortada. A casa parecia mais ameaçadora agora, como se as paredes sussurrassem segredos antigos. Precisamos encontrar mais sobre Isadora, Rafael disse, reconhecendo a urgência do momento. Devemos seguir as pistas do diário. Então o que estamos esperando? Cláudia respondeu, o fogo da determinação reacendendo em seu coração. Mas enquanto eles viravam para se afastar, um grito distante, como um eco do passado, atravessou o corredor, fazendo-os hesitar. Você sente isso? Rafael sussurrou enquanto um arrepio subia por sua coluna. O que mais a casa estava escondendo? É agora ou nunca, respondeu Cláudia, seu olhar determinado fixo à porta. O que mais eles encontrariam naquele lugar? E como isso moldaria o destino de Isadora e do filho que ela havia perdido? Eles estavam prestes a descobrir. Cláudia respirou fundo, tentando controlar a ansiedade que pulsava dentro dela. Rafael deu um passo em direção à porta, mas a hesitação no ar os envolvia. O grito ecoante ainda ressoava em seus ouvidos, um chamado distante que parecia vir do fundo da casa. Sem mais palavras, ambos se lançaram pela entrada, o desejo de desvendar o mistério de Isadora pulsando em seus corações. Os corredores eram mal iluminados. Sombras dançavam ao redor à medida que eles se moviam. Cláudia sentia a textura áspera da parede sob seus dedos enquanto tentava se orientar. O eco de suas próprias respirações se misturava ao som abafado dos móveis antigos, criando uma trilha sonora tensa que acompanhava os passos deles. Devemos nos concentrar no diário. Era lá que começava tudo, murmura Rafael, os olhos fixos à procura de um indício, de uma pista que os guiasse. Cláudia assentiu, mas uma parte dela se preocupava com o que iriam encontrar. E se a verdade for mais do que esperávamos? Ela pensou, imaginando as sombras da casa revelando seus segredos sombrios. Ao chegarem a um pequeno salão repleto de móveis cobertos, Cláudia avistou uma mesa antiga no centro. As pernas dela fraquejaram ao ver um objeto familiar sobre a superfície empoeirada. Um diário, ricamente encadernado em couro desgastado. É ele, disse, apontando enquanto um misto de esperança e apreensão a envolvia. Rafael rapidamente se dirigiu até a mesa. A luz filtrada pelas janelas mostrava que a poeira não era a única coisa que cobria os segredos de Isadora. O que você está esperando? Abra! Ele a encorajou, o tom urgindo ação. Cláudia hesitou por um momento, um frio na barriga lhe dizendo que aquele poderia ser o marco inicial de sua própria transformação. Com a mão trêmula, abriu o diário. As páginas estavam cheias de caligrafias distintas, relatos de um passado que clamava por ser ouvido. As primeiras linhas falavam sobre a vida de Isadora, repleta de sonhos, amores e medos. Ela não era tão diferente de nós, pensou Cláudia, conectando-se emocionalmente com cada palavra. Mas à medida que avançava, o tom mudava. As palavras tornaram-se pesadas, desvelando segredos obscuros, uma história de amor e abandono que não só falava de Isadora, mas também da sua ligação direta com os dois. Um nome se destacava entre as entranhas daquela narrativa. Miguel, o filho que teve que deixar para trás. A própria guardiã havia tocado nesse ponto, mas agora tudo fazia sentido. Ela estava grávida, abandonada, e ainda assim lutou para mudar seu destino.
Rafael falou em voz baixa, sua expressão confusa mesclada com compaixão. Cláudia virou-se para encará-lo. A compreensão de que precisavam resgatar não apenas a história de Isadora, mas também o filho que era produto daquela luta, as uniu em um propósito. Precisamos descobrir onde ele está. E se isso significar enfrentar o que há de mais obscuro nesta casa, que assim seja, disse Cláudia, a determinação preenchendo seu olhar. Mas antes que pudessem discutir os passos seguintes, uma porta ao fundo do salão se abriu com um estrondo, revelando um corredor que havia permanecido oculto. Uma lufada de ar frio soprou em sua direção, como se a própria casa estivesse convidando-os a entrar mais fundo em seus segredos. O coração de Cláudia disparou. E se isso for a passagem para a verdade que tememos? Questionou-se. Apenas um chamado, um passo em frente, e a busca pelos segredos de Isadora poderia culminar em novas revelações. Eles trocaram um olhar, a sintonia do medo e da coragem. Vamos, decidiu Rafael, puxando-a delicadamente. Eles estavam prestes a cruzar uma linha que separava o passado do presente e o desconhecido os aguardava, escondido nas sombras. Mas ao entrarem no corredor, um novo eco os alcançou. Uma risada baixa e distante, como um aviso sombrio, fez suas peles se arrepiarem. O que mais aquela casa havia escondido? Eu não gosto disso, murmurou Cláudia, enquanto passos ressoavam do outro lado. A urgência aumentava. A verdade que procuravam poderia muito bem estar mais perto do que imaginavam, mas também poderia custar mais do que estavam preparados para pagar. Cláudia e Rafael avançaram cautelosamente pelo corredor, a risada que ecoava ainda pairando no ar como um espectro desvanecido. A cada passo, o frio da casa parecia penetrar mais fundo em seus ossos, como se a própria estrutura estivesse viva, observando-os, avaliando suas intenções. As paredes cobertas de poeira sussurravam segredos esquecidos enquanto eles atravessavam a passagem em trevas. Rafael, você acha que devemos... Cláudia começou, mas foi interrompida pelo som de uma porta se abrindo com tanta força que quase fez seu coração saltar. A luz que vinha de dentro iluminava um pequeno espaço, revelando o que parecia ser um antigo estúdio, cheio de telas em branco e tintas abertas. O contraste entre a escuridão do corredor e a luz do estúdio era quase simbólico, um convite para que descobrissem algo além do que esperavam. Vamos ver o que tem lá, Rafael disse, fazendo um gesto encorajador com a cabeça. Enquanto se aproximavam da entrada, Cláudia não conseguia ignorar uma sensação de déjà-vu. As cores das tintas e o cheiro do óleo a transportaram para uma época em que passava horas na casa de sua avó, pintando o mundo à sua maneira. Um mundo que parecia distante, agora perdido em memórias. Com um impulso, ela respirou fundo e cruzou o limiar. O estúdio estava repleto de quadros virados para a parede, como se a vontade de Isadora de esquecer seu passado tivesse ganhado vida. As cores vibrantes dessas obras ocultas prometiam vida, mas a maneira como estavam dispostas fez Cláudia sentir que havia dor por trás da beleza. Precisamos ver, murmurou Rafael, enquanto se aproximava de um quadro. Era um retrato de uma mulher, com os olhos parecidos com os de Cláudia. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela se chamava Isadora, Rafael falou como se tivesse lido seus pensamentos. Acho que ela era artista. Cláudia se deixou levar pela curiosidade. Lentamente, virou um dos quadros e ficou boquiaberta. A pintura retratava uma cena impossível. Isadora, grávida, de mãos dadas com um homem que se assemelhava a um reencontro. Mas algo na expressão dela era de desespero. A insegurança refletida naquele quadro deixou Cláudia inquieta, como se a imagem estivesse gritando. Rafael se voltou para ela, seu rosto pálido. É o mesmo homem. O nome dele era Miguel. O que isso significa? Isadora tinha uma vida inteira à frente dela antes de ser forçada a tomar decisões difíceis. Cláudia interpelou. A conexão entre o passado e seu próprio presente, aprofundando-se diante de seus olhos. Foi então que Cláudia avistou um caderno, claro como o dia, em cima da mesa coberto por uma tela em branco. O impulso de pegar o caderno imediatamente a dominou. Ao abrir, se deparou com os rabiscos frenéticos de Isadora,
uma mistura de sonho e dor, onde ela falava sobre um barão viúvo que tinha sua atenção. As palavras "proposta surpreendente" saltavam da página. Ela estava pensando em aceitar. O que isso significa, Rafael? Cláudia sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Era uma proposta que poderia mudar sua vida, mas que também a afastaria de tudo que conhecia. Ela estava disposta a abrir mão do que era. Isso pode ser a chave que precisamos, disse Rafael, contrapondo-se. Precisamos entender o que aconteceu. Mas antes que pudessem discutir melhor, um estrondo veio do corredor, e a luz da sala começou a piscar. O coração de Cláudia disparou. Precisamos sair daqui. Antes que conseguissem agir, a porta do estúdio se fechou com violência, deixando-os presos. A risada que ouvira anteriormente voltou a ecoar, mais próxima e mais ameaçadora. Cláudia e Rafael estavam agora no centro de um turbilhão, e as revelações que estavam prestes a descobrir poderiam mudar tudo. Mas o que mais Isadora pode ter escondido? Pensou Cláudia, nervosa, enquanto a sombra de um novo mistério pairava sobre eles. A verdade estava mais densa do que o esperado, e as consequências dessa descoberta poderiam ser devastadoras. A pressão no peito de Cláudia aumentou com o som do eco ressoando cada vez mais forte. A risada parecia se transformar em uma gargalhada cínica, quase zombando de sua situação. Rafael estava ao seu lado, seu olhar fixo na porta, como se estivesse tentando invocar alguma mágica que os libertasse. Calma, Cláudia. Precisamos pensar, ele disse, tentando conter seu próprio pânico. Mas a urgência de escapar estava estampada em seu rosto. Do outro lado da porta, vozes sussurravam, misturando-se ao riso, fazendo uma sinfonia de medos e inseguranças. Cláudia sentiu que o ar começava a faltar. Com um movimento impetuoso, caminhou até a porta e a empurrou com todas as suas forças. Mas era como empurrar uma parede sólida, intransponível e imperturbável. Não podemos ficar aqui, gritou ela, a voz quase se quebrando. Rafael a seguiu tentando ajudar a abrir a porta em vão. Talvez haja outra saída. O desespero era palpável em sua voz, e Cláudia percebeu que eles estavam encurralados em um labirinto que Isadora havia criado, muito além do tempo e do espaço. Retornando ao caderno, Cláudia quase o fechou, mas a curiosidade a puxou de volta. As palavras de Isadora sobre o barão soavam como ecos de decisões impossíveis. Seu coração pesava. O que ela mesma estaria disposta a sacrificar por uma proposta? É isso que temos que entender. O que Isadora enfrentou e como isso a mudou, disse Cláudia, num esforço de ordenar seus pensamentos. Precisamos nos conectar com a história dela. Rafael assistia, absorvendo as palavras dela com intensidade. Mas e se essa conexão for perigosa? E se a história dela se repetir? Às vezes, o passado se repete para nos ensinar uma lição, respondeu Cláudia com a voz mais firme. Precisamos descobrir o que ela escondeu. Isso pode ser um alerta ou uma oportunidade. O estúdio ficou em um silêncio ensurdecedor, enquanto ambos refletiam sobre o que estava em jogo. Cláudia começou a puxar as telas viradas, um a um, de forma quase mecânica. A primeira pintura, uma paisagem ensolarada, não ofereceu muito. Mas a segunda era um retrato de Isadora novamente, desta vez com um olhar triste. O quadro exibia uma cidade distante, sombras de figuras se afastando. Ela algo queria dizer, murmurou Rafael, enquanto observava a obra. Mas o que será? Alguns quadros depois, encontraram uma pintura de um ringue de batalha, com Isadora ao fundo como uma espectadora passiva e triste. Cláudia ficou pensativa. Talvez ela tivesse de lutar por si mesma e sua vida, por seus sonhos. Talvez a proposta não fosse o que parece. Nesse momento, o riso ecoou novamente mais próximo. Um choque percorreu seu corpo com a lembrança de que eles não estavam sozinhos. Sussurros tornaram-se mais audíveis, revelando fragmentos de conversas que pareciam sair de dentro da casa. Palavras desesperadas, segredos guardados. Ela não deveria ter ido. Tinha que lutar. Em um impulso, Cláudia virou-se para Rafael com os olhos arregalados. Essa casa não quer que descubramos a verdade,
Uma batida forte na porta fez com que os dois tremessem. Cláudia percebeu que não podiam mais esperar. A verdade de Isadora poderia ser a chave não só para sua liberdade, mas para entender as lições que ela não aprendeu. Precisamos achar uma saída. Vamos procurar, decidiu Cláudia, puxando Rafael em busca de uma janela ou outra porta. Mas ao fazer isso, sua mão bateu contra um dos quadros e ele caiu, revelando uma pequena abertura na parede. Era um caminho escuro, quase imperceptível. Cláudia, olha isso! Rafael exclamou sem acreditar no que viam. Com uma sensação de misto de medo e esperança, Cláudia olhou para Rafael, um brilho de determinação nos olhos. Se Isadora lutou, elas também poderiam. Mas o que mais estava esperando por eles do outro lado? E então ela respirou fundo. Vamos antes que seja tarde demais. E sem olhar para trás, passaram pela nova passagem, prontos para desvelar os segredos que Isadora escondia e que podem transformá-los para sempre. Mas a sombra de um dilema se instalou em Cláudia. Estaria disposta a enfrentar o que encontrariam, mesmo que significasse perder partes de si mesma? Cláudia e Rafael avançaram pela pequena passagem, a escuridão envolvendo-os como um manto. O caminho os guiava por corredores apertados, cheios de teias de aranha e odores antigos. A tensão no ar era palpável, e conforme se afastavam do estúdio, o riso distante parecia se dissipar lentamente, mas ainda deixava um eco inquietante. Você acha que estamos no caminho certo? Cláudia perguntou, a voz quase sussurrada ao quebrarem o silêncio. Não sei, mas sinto que precisamos seguir em frente. Isadora confiou nessa casa para esconder seus segredos. Se formos encontrar algum traço dela, deve ser aqui. Rafael respondia com um firme olhar em seu rosto, determinado a desbravar a verdade. A passagem se alargou, revelando uma pequena sala que parecia um antigo depósito. Lá, empilhados, estavam objetos cobertos por lençóis brancos, como se esperassem há muito tempo para serem redescobertos. Cláudia caminhou até uma mesa e levantou um pano, revelando um baú ornamentado. O óleo e a madeira estavam desgastados, mas a beleza do objeto resplandecia mesmo na penumbra. É aqui que o passado se esconde, disse Rafael, também atraído pela aura do baú. Cláudia, com as mãos trêmulas, abriu o baú, revelando documentos, cartas e um pequeno colar adornado. As cartas, desgastadas, tinham a caligrafia suave de Isadora, e seus olhos brilharam ao ler os primeiros trechos. Essas são mensagens de amor e de dor. Ela estava lutando não só por ela, mas por Miguel, o filho que teve que deixar para trás. Enquanto ela lia as palavras de esperança e desespero, Rafael procurava entre os outros objetos. Ele puxou algo do fundo do baú, um retrato emoldurado. Cláudia, ainda absorta nas cartas, não percebeu na hora, mas logo reconheceu a figura familiar. Era Isadora, com um sorriso suave, segurando o mesmo colar que encontrou no baú. Cláudia, olha isso! Rafael exclamou, trazendo o retrato até ela. Ela tinha um brilho em seus olhos, era tão cheia de vida. E ao mesmo tempo tão presa, Cláudia completou, sentindo a tristeza permeando suas palavras. A conexão entre elas parecia se fortalecer a cada revelação. Ela não só lutou contra a dor de perder o filho, mas também pelo amor que não pôde viver. A sala parecia pulsar com as emoções que emanavam da história esquecida. As cartas revelavam um plano de fuga, uma corrida desesperada em busca da liberdade que a gente deseja de tantas formas. Ela estava se preparando para aceitar a proposta do barão, mas parece que havia um outro caminho que poderia trilhar. Rafael discorreu, mirando as cartas. Era um amor que rende liberdade, mas que também pede sacrifícios. Cláudia começou a perceber a verdade que se desdobrava diante deles. Ela queria proteger Miguel a todo custo, mesmo que isso significasse sucumbir a uma dívida que não era dela. Os olhos de Rafael encontraram os de Cláudia, com uma intensidade que parecia atravessar os tempos. Precisamos encontrar Miguel, para honrar Isadora, e também para descobrir o que ele pode nos ensinar. O amor verdadeiro não deve ser sacrificado. Você está certo. Miguel merece saber a verdade sobre Isadora e seu legado. Cláudia respondeu, uma determinação crescente queimando dentro dela.
Enquanto organizavam os documentos, a verdade começava a se revelar. Era um manto denso e complexo de dor, amor e esperança que Cláudia sentia pulsar em seu interior. O colar, que agora segurava em suas mãos, podia simbolizar a conexão que existiu entre mãe e filho, um elo que não poderia ser rompido. Então, como se a casa, agora mais viva do que nunca, quisesse que eles concluíssem aquele ciclo, um ruído forte ecoou através dos corredores. As paredes pareciam reverberar, um sinal de que não estavam seguros na residência que havia sido um abrigo para tantas tragédias. Isso não é um bom sinal, Rafael gritou batendo a mão na mesa. Vamos, precisamos sair. A verdade pode custar caro, mas o futuro não precisa ser o mesmo passado. Cláudia confirmou com um aceno, e enquanto colocavam os documentos e objetos no baú, uma ideia brilhava em sua mente. A proposta que Isadora hesitou em aceitar, se isso significasse que o amor poderia redimi-los, Rafael olhou fundo nos olhos dela. Precisamos dar um passo à frente, para as sombras que a casa esconde e para a luz do futuro que podemos construir. Com o baú em mãos, eles saíram da sala, as figuras do passado ecoando na mente de Cláudia. Firmes em sua busca, cada passo os levava mais perto de desvendar o destino de Isadora e Miguel. Quando cruzaram novamente a passagem escura, um vento forte fez as portas rangejarem, e a risada, agora mais próxima, tornou-se um grito aterrador. Era como se a casa em si protestasse diante da revelação que estava prestes a acontecer. Precisamos correr! Rafael puxou Cláudia enquanto eles avançavam por caminhos que já não eram mais estranhos, mas sim familiares, repletos de significado. Ela sentiu seu coração pulsar com a força de seus ancestrais, de Isadora e Miguel, que clamavam por liberdade. E agora, unidos por um laço inesperado, a confiança se tornou um escudo contra a escuridão que ameaçava consumi-los. Numa última corrida em direção à saída, eles foram recebidos por uma luz ofuscante que jorrava de uma porta da frente. A liberdade estava diante deles, mas a vítima do passado trazia consigo o peso de conseguir o que precisavam. O amor estava em jogo, e ao cruzar a porta, Cláudia e Rafael se perguntavam: o que farão após descobrir a verdade? A trilha que escolheriam não seria simples, mas o amor pode ser um farol, mesmo nas noites mais escuras. Agora, querido leitor, chegou a hora de você fazer parte desse grande desenlace. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais que virão. Deixe um like agora, pois seu apoio alimenta o algoritmo e nos ajuda a continuar essa jornada. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você pensa. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e se tornar parte dessa comunidade que valoriza histórias profundas e tocantes. Não espere nem mais um segundo.